Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Não precisa não. Lucas capítulo 16. Vou ler só alguns versículos. Parábola do rico e do Lázaro. Ora, viu um homem rico, ele vestia de púrpura e de linho finíssimo. Ele vivia todos os dias a sua vida regalada esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que comia, que jazia cheio de chagas na porta daquele rico. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, no inferno, ele ergueu os olhos, e estando em tormento, viu ao longe Lázaro, ao seio do pai Abraão. E ele clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Porém Abraão disse: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para aí não poderiam, tampouco de lá para cá. Disse então ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meus pais, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que ele não venha para cá também neste lugar de tormento que estou. Mas disse Abraão: Lá tem Moisés e os profetas, que ouçam-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Porém Abraão disse: Se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão. Ainda, olha essa palavra, ainda que algum dos mortos pudesse ressuscitar. Essa palavra é uma palavra muito conhecida. Jesus conta essa história, e essa história acontece todos os dias no nosso meio. Aqui relata a história de 2 pessoas que morreram, porém uma morreu com Deus e uma estava sem Deus. Isso acontece todo dia, rotineiramente, cotidianamente. Todo dia pessoas morrem, todo dia pessoas morrem com Deus, e todo dia também pessoas morrem sem Deus. Aqui o homem rico, o homem rico, a Bíblia não faz nem questão de falar o nome dele. A Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado, não fala mais nada. Mas a Bíblia diz que aquele mendigo, ele morreu, e quando o seu corpo desceu à sepultura, ali na terra, o caixão, diz a Bíblia que os anjos de Deus vieram e pegaram o seu espírito, a sua alma, e levaram para o seio de Abraão, ou seja, um lugar de descanso, um lugar celestial para aqueles que partem deste mundo com a sua salvação. Aquele mendigo chamado Lázaro, ele foi para um lugar de descanso no seio do pai Abraão, no seio de Deus, no lugar aonde ele ia ser agora consolado. Sendo que aquele rico, a Bíblia diz que ele foi sepultado, da mesma forma ele também veio ser recebido, mas não pelos anjos, mas pelos espíritos demoníacos que vieram pegar o seu espírito, a sua alma, e levar para um outro lugar, lugar de tormento e lugar de sofrimento. Infelizmente, tem pessoas que acham que depois que morre, acabou. Morreu, acabou. Não. Aí que começa a vida eterna. Enquanto você está vivo, você vira aí 70, 80, 90 anos
se você for forte. Mas depois que vem a vida eterna, morre e não acaba. Aí que começa ou a vida eterna ou o castigo eterno. E aqui é um exemplo disso. Aqueles 2 homens morreram e o destino deles estavam selados, porque o nosso destino a gente sela enquanto estamos vivos. Depois que morre, acabou. Não adianta você fazer mais nada, não adianta ninguém fazer mais nada por você. O nosso destino pós-morte, a gente define ele enquanto estamos vivos. É o que mostra aqui essa passagem, e vamos falar mais sobre ela. Quando você está vivo, você tem a oportunidade de se preparar para a eternidade, para estar junto ao seio de Abraão, ao lado do Pai Celestial, um lugar de descanso, um lugar aonde você será consolado e terá uma vida eterna. Porém, se você parte dessa vida sem Deus, sem Jesus, sem a tua salvação, não há mais nada a se fazer. Por isso que nós estamos aqui, nos preparando para a eternidade. Você está aqui hoje ouvindo esta palavra, louvando, preparando o seu corpo, a sua alma e o seu espírito, para que um dia, quando o seu corpo bater no caixão na sepultura, o seu espírito e a sua alma possa subir até o trono celestial, onde você vai viver uma vida eterna ao lado de Deus. Então a vida eterna se define aqui. Ora, se definisse depois que você morresse, não precisava ter igreja. Aí era só você fazer alguma coisa, como alguns fazem, preces, orações, vela disso, vela daquilo, porque aí seria fácil você sair de um mundo para o outro. Então Jesus não precisava vir, mas Jesus veio justamente para isso, para nos prepararmos para a eternidade. Infelizmente, aquele homem rico, a Bíblia diz que ele tinha uma vida regalada e vivia esplendidamente. Você leu comigo aqui. O que é isso? Ou seja, ele tinha de tudo, do bom e do melhor. Ele fazia o que dava na sua cabeça. Ele tinha uma vida dissoluta, sem freio, desenfreada. Fazia o que ele queria, e todo mundo tem direito de fazer o que quer nessa vida. Porém, se você não se preparar para o pós-morte, ninguém mais pode se salvar. Você pode ser filho de uma pessoa de Deus, o seu pai, a sua mãe pode ser de Deus, o seu irmão, mas a salvação ela é individual. Por isso que a Bíblia diz: a porta é estreita e o caminho apertado, e poucos são os que entram por ela. Mas larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus capítulo 7. A salvação é individual, e você deve adquiri-la enquanto você está aqui. Isso não é comprado, não, você não consegue comprar dinheiro, um terreno no céu com seu dinheiro e com suas posses, mas a salvação foi comprada pelo sangue de Jesus Cristo. E quando você peca, pede perdão e procura preparar sua vida diante de Deus, diz a Bíblia: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aquele homem rico tinha dinheiro, aquele homem rico tinha posse, diz aqui. Porém, quando morreu, ele foi para o inferno, para o Hades, lugar de tormento e sofrimento. E o Lázaro, mendigo, que comia das migalhas que saía, que caía da mesa daquele rico, não tinha nada. Diz a Bíblia que ele foi para o céu. Os anjos vieram recolher ele. E aí, dois opostos, de duas pessoas que se conheciam. Quem diria, né? Aquele rico, eu imagino o velório dele, um monte de gente bajulando ele, querendo pegar no caixão, um monte de gente querendo participar do funeral, porque ele tinha dinheiro, a família dele tinha. Mas quando ele morreu, ele estava sozinho. As pessoas só levaram o seu corpo até o caixão, mas o seu espírito, a sua alma foi levado para o inferno pelos anjos das trevas. Sendo que Lázaro talvez nem teve funeral, cortejo,
pode ter sido dito como indigente, ninguém pode ter participado porque ele era mendigo. Mas a Bíblia diz que quando ele morre, os anjos vieram pegar o seu espírito, a sua alma e levar até Deus. Mas a Bíblia diz que quando ele morre, os anjos vieram pegar o seu espírito, a sua alma e levar até Deus. Eu não quero dizer que rico não entra no céu, nem que pobre vai para o céu. Riqueza ou pobreza não te dá direito a ir para o céu ou para o inferno. Isso tem nada a ver, é oportunidade divina. Riqueza não quer dizer que você é rico, você vai para o céu, vai para o inferno, nem muito menos pobreza. Mas é o que você faz, o como você anda diante de Deus aqui nessa terra. E quando aquele homem estava naquele tormento, sofrimento, diz a Bíblia, pegando fogo em tormento, que Jesus pregou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus falou que o inferno é lugar de tormento, sofrimento, e lá o bicho não morre, o fogo não apaga. E aquele homem estava em tormento tão grande, você leu comigo, que quando ele olha no mundo espiritual, que agora ele já não está mais nesse corpo, e lá em cima ele vê Lázaro sendo consolado no seio de Abraão. E ele gritou: Pai Abraão, Deus, tem misericórdia de mim, que estou atormentado aqui nessa chama. Eu conheço Lázaro, manda ele molhar. Olha o tormento que ele estava. Ele falou assim: manda Lázaro molhar o dedo dele na água, o dedo, a ponta do dedo, e vim refrescar minha língua, porque não estou aguentando mais. Olha o tormento que ele estava. Eu só queria a ponta do dedo do Lázaro com água refrescante para molhar a língua dele. E o que Deus disse: olha, você na vida só teve bens, mas nunca se preocupou em estar aqui. Enquanto você vivia regaladamente, esplendidamente, Lázaro, que era atormentado nessa vida, passava os perrengues, passava por dificuldade, mas ele se preparou para estar aqui. Agora ele está sendo consolado e você está sendo atormentado. Aí ele fala: mas Pai Abraão, manda ele vir aqui. E Deus fala: olha, quem está do lado de cá jamais pode ir para aí, e quem está aí jamais pode vir para cá, porque o nosso destino a gente sela ele quando estamos vivos. Depois que morre, acabou. De uma nova vida, aquele que pecava, que ficava empreganhado no pecado, procurar viver com Deus, não que ele vai deixar de ser pecador, mas ele vai sim lutar contra o pecado a cada dia, se santificando e se preparando para que um dia ele possa entrar no céu pelas portas. Ele pecou, temos que ser. Santificação significa separação do pecado, separar da tua vida aquilo que não presta, aquilo que te faz, que te contraria de Deus, que te separa de Deus, que tira a sua paz, a paz da sua esposa com você, do seu esposo, dos seus filhos. Santificar é uma palavra grega que significa separar do pecado. Não tem como separar do nosso corpo pecaminoso, mas tem como você a cada dia, buscando a Jesus, com o Espírito Santo em você se preparando, se tornando uma pessoa melhor. Por isso que aquelas pessoas que faziam coisa errada, bebiam, prostituíam, até ficar fazendo várias coisas, vai para a igreja, com o tempo ele transforma. Aí a pessoa vem e fala: ah lá, ó, fizeram lavagem cerebral, o pastor fez uma lavagem cerebral naquele cara. Não é. Isso chama santificação, que é feita pelo Espírito Santo, que está no meio da igreja, trabalhando na vida de todo aquele que crê e que se entrega para que Jesus possa preparar ele para entrar no céu. Mas é aquele homem que falou: